Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo e eu espero de coração que tragam informações relevantes para vocês. Então vamos direto ao ponto e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você é daquele time aí que se mata de fazer exercícios físicos, que você faz 1000 abdominais por dia, você também faz aquele cardio pós-treino, você já tentou cortar jantar, já tentou cortar carboidrato, só que mesmo assim aquela gordurinha teimosa que tanto te ama, que é da parte inferior do abdômen, a famosa pochetezinha, ou na parte lateral aqui da barriga, os flancos, elas simplesmente não saem de jeito nenhum. E aí você fica frustrado ou frustrada, porque parece que todo esse seu esforço que você faz é em vão. Porque às vezes você consegue até emagrecer o rosto, você emagrece os braços, as pernas, só que essas gordurinhas elas teimam em ficar aí na parte inferior do abdômen e na parte lateral. Então se você se identificou com tudo isso que eu falei, você precisa ver essa aula. Eu quero dizer duas coisas para vocês. Calma, que vocês não estão sozinhos nessa. E a segunda coisa é que a culpa não é de vocês. O problema é que você está lutando aí contra o inimigo errado. É isso mesmo. O segredo para você perder esses flancos e essa pochetezinha, na verdade não tem nada a ver com a parede abdominal, com o músculo do abdômen. Não tem nada a ver com isso. Para você perder então a gordura e os flancos, você precisa entender e gerenciar dois hormônios que você consegue fazer isso de forma natural, que é a insulina e o segundo hormônio é o cortisol. Então hoje eu vou dar uma aula aqui de 30 minutos que vai mudar completamente tanto o resultado de vocês, claro, se vocês aplicarem, vai mudar esse jogo como um todo. Você vai parar de malhar a barriga e vai começar de fato a gerenciar tanto a insulina quanto o cortisol para você perder essa gordura de verdade. Então, ó, fica comigo aqui até o final, já me dá um like para poder melhorar esse canal e trazer mais conteúdos para vocês, e também não se esqueça de se inscrever nesse canal. Então bora para o que interessa. Então agora eu preciso de 100% da atenção de vocês, porque nós vamos entender a insulina de um jeito que você nunca mais vai esquecer, certo? Tá tudo desenhado aqui e vocês vão lembrar de mim, do Rafa Thiago, explicando isso toda vez que vocês forem comer um carboidrato. Então olha o desenho aqui da analogia do chaveiro. Para a gente entender todo esse processo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender de fato três coisas. Primeiro, o que é a glicose, segundo, o que são as células e terceiro, o que é de fato a insulina. Então o que é a glicose? Vocês têm que pensar na glicose como o açúcar que vai vir do carboidrato que a gente vai comer. Então ele vai servir como um combustível para o nosso corpo. E aí a gente precisa entender depois, e agora a gente precisa entender o que são as células. As células, tudo que faz parte do nosso corpo, os músculos, tendões, ligamentos. Pense nessas células como se fossem nossas casas, que precisam deste combustível que vem da glicose para poder funcionar. E aí a gente precisa entender agora o que é a insulina. Agora vocês têm que pensar na insulina como se fosse um chaveiro oficial do nosso corpo, beleza? Então como é que funciona na prática aqui? Vamos pensar que a gente comeu um pão. Esse pão ele vai gerar a glicose, né? É um carboidrato, para quem não sabe, pão é um carboidrato. Esse carboidrato, todo carboidrato que a gente come, ele vai virar glicose, ou seja, vira açúcar no sangue. Vai virar o nosso combustível, que vai entrar no nosso sangue. E ele vai precisar, essa glicose aqui, ela vai precisar entrar numa célula. Ou seja, vai precisar entrar na nossa casa para ser usada. Mas essa porta da casa, ela tá trancada. E aí vão entrar o quê? Os chefões. São os pâncreas. Eles é que vão mandar ali na organização desse ecossistema lá de casas. Pensa minha casa, minha vida. Entendeu? O pâncreas, então ele vai liberar um chaveiro, que é a insulina. O chaveiro é que vai ter a chave para abrir essa porta aqui, se encaixar na fechadura para abrir a porta e esse combustível aqui, a nossa glicose, entrar dentro da célula. Vai entrar dentro da nossa casa. Simples, certo? Então recapitulando.
A glicose ela vai servir como nosso combustível do corpo. Depois nossas células, que são nossas casas. Músculo, cérebro, todos os nossos órgãos precisam desse combustível para te manter vivo. A insulina, que é o chaveiro oficial do nosso corpo. Que é a insulina que vai abrir a porta dessa casa para a glicose entrar. Beleza? Muito simples. Agora a gente vai precisar entender dos dois cenários que podem acontecer dentro desse ecossistema aqui. O primeiro é sensibilidade à insulina, é o que nós queremos. Isso aqui, ó, é coisa legal, a gente quer isso, sabe por quê? Porque quando você é sensível à insulina, a sua fechadura aqui na porta da célula, ela é nova, ela fica lubrificada. Então o pâncreas, que é o chefão lá, ele vai soltar apenas um chaveiro para abrir essa porta. Então o chaveiro é pouca insulina. Quando você solta um chaveiro, você está soltando pouca insulina. Então ele chega lá na porta, abre de primeira essa porta. O combustível vai entrar, a glicose entra dentro da célula e pronto. Seu corpo ele é eficiente, não tem muito trabalho. Então fica uma coisa com um ritmo bom de trabalho. Flui, entendeu? Diferentemente, quando você tem a resistência à insulina, que é o que a gente não quer. Por que a gente não quer a resistência à insulina? Olha só, de tanto você comer mal o dia todo, todo dia, por exemplo, de manhã você vai comer o pão da manhã só com manteiga. Aí no almoço você toma um refrigerante com açúcar. À tarde você come aquele docezinho. E aí o que acontece? Você começa a dar marretada nessa fechadura da porta da casa. Então ela fica enferrujada. Essa fechadura fica enferrujada. E o que acontece? O chaveiro, ou seja, a insulina, ela chega para tentar abrir essa porta e não consegue. E essa porta não vai conseguir abrir. Então a glicose, que é o nosso combustível, fica totalmente do lado de fora. Ela bate na porta e fica do lado de fora. E esse lado de fora significa fica no sangue. Ela não consegue entrar dentro das células. Então o pâncreas, os chefões, começam a entrar em pânico, gente. E pensa, cara, o chaveiro não deu conta. Bora mandar mais chaveiros. Ou seja, antes a gente só tinha uma insulina para dar conta de abrir a porta da célula. Agora uma insulina não vai dar conta. Aí ele vai mandar 2, 3. Ele manda um batalhão de chaveiros, ou seja, de insulina, para poder dar conta. Então o corpo começa a inundar o seu sangue com 5 a 10 vezes mais insulina, ou seja, um monte de chaveiros para tentar arrombar a porta. Então eles começam a fazer força para tentar arrombar essa porta. E qual o problema desse monte de insulina extra circulando? Ela tem uma ordem clara. Quando essa insulina fica aqui no sangue, vai ter uma ordem clara. Qual que é a ordem? Eles vão pensar, parem de queimar gordura e vamos começar a armazenar gordura. E qual é o local preferido para ela armazenar gordura? Aqui, ó, na gordura visceral. É aquela gordura que a gente viu que fica entre os órgãos, lá dentro entre os órgãos, né? Intestino, pâncreas, ali vai ficar com gorduras. Bom, espero que tenha ficado claro esse esqueminha aqui que eu trouxe por desenho, porque agora a gente já entendeu como é que funciona. E o nosso objetivo, portanto, qual que é a partir dessas duas situações? É limpar a fechadura que está enferrujada, ou seja, essa resistência à insulina. É fazer o que o nosso corpo precise de menos insulina para poder trazer a glicose para dentro da célula. Então agora eu vou trazer dois gráficos aqui comparando quando a gente come um carboidrato ruim e quando a gente come um carboidrato bom, certo? Então vamos lá, vamos para o primeiro gráfico aqui, tá? Que é o gráfico do pico glicêmico, o que vai dar a gordura ali visceral. É uma montanha russa, tá? É uma forma ruim de ter. Então, por exemplo, a gente comeu um pão branco, que é farinha branca, tá? Com geleia, que é doce, ou seja, 2 carboidratos simples. O que acontece aqui? A glicose, quando você come, ela dispara, ela vai ter um pico de glicose, ou seja, vai lá para cima dentro do seu corpo. Aí o corpo vai soltar o quê? Uma onda de insulina, vai soltar uma onda de chaveiros para poder abrir essas fechaduras e tentar colocar dentro das células. Só que essa insulina, ela vai tentar arrombar as portas, guardar tudo, inclusive na barriga.
e o açúcar no sangue depois vai cair rapidamente. E essa queda vai te dar o quê quando você estiver aqui embaixo? Ela vai te dar fome, vai te dar cansaço, vai te dar vontade de comer mais doce, você começa a mudar muito de humor, e aí esse ciclo, você vai comer mais doce e esse ciclo recomeça de novo. Então você come outro doce ou outro carboidrato ruim, você vai subir, vai ter o pico aqui de glicose, você vai repetir tudo isso, a insulina vai tentar arrombar as portas, vai guardar tudo, inclusive vai guardar na barriga, e aí o açúcar vai cair de novo no sangue, porque guardou tudo em forma de gordura. E aí você fica nesse ciclo aqui, ó. Por isso que a gente chama montanha-russa, ó. Essa montanha-russa, é que nem eu falei, é a montanha-russa durante o seu dia. Não tá só atrelado a sua insulina, tá atrelado ao seu humor, à sua disposição, seu cansaço, a sua fome. Então, diferentemente dessa pessoa que tem a curva chata, que é o morro suave, que a gente chama. Que é o nosso objetivo aqui, ó, é esse, a gente quer isso. Porque você vai fazer a mesma energia entrar no corpo, só que agora com o quê? Com comida de verdade, de forma lenta e constante. Quando você come comida saudável, comida com os carboidratos bons, isso significa que vai ter o quê? Pouca glicose de uma vez dentro do sangue. E pouca glicose significa o quê? Pouca insulina. Um chaveiro só vai dar conta de abrir a fechadura, porque a fechadura não vai estar enferrujada, e o seu corpo ele não vai entrar em modo de armazenamento, porque não vai ter ali açúcar no seu sangue circulando. Ele não vai precisar guardar, ele não vai precisar armazenar. Tudo que você vai comer vai entrar para dentro das células como fonte de energia, não como sobra de energia. Ficou claro isso para vocês? Então agora eu vou mostrar um gráfico rapidinho aqui comparando os dois, quem come tem muito pico de glicemia e quem tem a curva chata de glicemia. Então é isso que acontece, a pessoa que come aqui um pão com a geleia, que foi o exemplo que eu dei, ela vai ter o quê? O alto índice glicêmico, ela vai ter aquela montanha-russa, ela vai comer, vai soltar bastante glicose dentro do sangue. A mais glicose significa que o nosso chefão, o pâncreas, vai ter que liberar mais de um chaveiro, ou seja, mais de uma insulina, para dar conta disso tudo. Acontece que não vai dar conta de colocar tudo dentro da célula, vai ficar com glicose circulando no sangue. E essa glicose não pode ficar circulando no sangue. Faz o que? Começa a armazenar como forma de gordura. E aí depois, quando armazena como forma de gordura, você tem a queda da glicose no sangue, certo? Aí nessa queda, isso você vai ter oscilação de humor, vai ter mais fome, vai ter mais cansaço, mais sono durante o dia. E aí faz o que? Você vai comer de novo, aí vai subir e vai descer, vai ficar nessa montanha aqui eternamente. Diferentemente de quem come um carboidrato, pode ser até o pão, viu gente? Mas você vai entender daqui a pouco que tem uma estratégia para você comer o pão, para esse pão não subir tanto. Essa curvinha aqui, ó, você vai ter tudo mais controlado, porque tudo que você vai comer, você não vai ter ali o açúcar no sangue para armazenar como gordura. Esse açúcar no sangue ele vai entrar em todas as células, porque tá eficiente. Aqui a gente tem o que? A sensibilidade à insulina, que é o que a gente quer, que é diferente desse aqui, que é a resistência à insulina, a gente não quer. Então tá vendo como é que muda? Isso aqui, ó, é durante um dia, tá, gente? O exemplo aqui é durante um dia. Então vamos colocar aqui duas pessoas diferentes, comendo de formas diferentes. A pessoa que come o pão ali com a estratégia certa, ela não vai ter oscilação de humor, ela vai ter mais disposição, ela vai conseguir treinar, ela não vai ter sono no meio da tarde, entendeu? Então dessa forma ficou muito mais fácil de vocês entenderem como é que essa alimentação inteligente, ela interfere não só na nossa parte física, mas também na parte de energia durante o dia, nosso humor, nossa vontade de fazer as coisas. Então agora vocês devem estar se perguntando, tá, Rafa, e agora como é que eu faço então para achatar essa curva de pico glicêmico, né, de glicemia na prática? Então vem comigo que aqui vocês vão aprender a colocar na prática. Não vou guardar nenhum tipo de informação só para mim. Eu quero que vocês aprendam. Então essa aqui é a regra da tríade, tá? O que isso significa? Que vocês, a partir de hoje, não vão comer mais um carboidrato sozinho. Não vão mais comer um carboidrato, vamos falar assim, um carboidrato nu. Vocês vão proteger esse carboidrato sempre com um tipo de proteína, um tipo de gordura, um tipo de fibras, tá?
Ah, Rafa, quais são as proteínas? Não tem segredo. Ovos, carnes magras como frango, peixe, whey protein. Quais são as gorduras que eu posso comer? As gorduras boas, tá? Tem que ser abacate, azeite, castanhas, dependendo da dieta ali, até um óleo de coco, certo? E as fibras, folhas em geral, legumes, chia, linhaça. Então, olha o exemplo que eu dei aqui, ó. Hoje em dia, você vai comer uma maçã sozinha? Pode até comer, mas você saiba que vai ter esse pico de glicemia. Como é que vocês vão fazer agora para que esse pico de glicemia não aconteça tanto? Vocês vão comer a maçã sempre com algum tipo de complemento, ou seja, não vai ser mais o carboidrato sozinho. Neste exemplo aqui eu dei com pasta de amendoim, essa curva ficar achatada, essa curva de glicemia ficar achatada. Então provavelmente um nutricionista, quando ele está bem informado e ele é um bom nutricionista, você pode perceber que ele coloca ali no lanchinho da tarde uma fruta junto com castanha, ou com whey protein, ou com iogurte. Enfim, aí vai de cada um. Isso aqui, gente, é só um exemplo, certo? Não significa que vocês vão comer maçã com pasta de amendoim, porque eu dei como exemplo aqui, tá? Eu trouxe como exemplo. O que eu quero que vocês entendam é que não vão comer apenas o pão e manteiga, porque manteiga não é gordura boa. A gente vai precisar comer o pão com um ovo, um queijo ali branco, um queijo com menos gordura. Então essa é a estratégia. E será que a ordem que eu como os alimentos no prato tem diferença na minha digestão, nesse pico de glicemia? Vem comigo que eu vou te mostrar agora que isso tem. Olha só a ordem exata que você deveria comer quando você for jantar ou almoçar. Primeira coisa, vocês têm que comer as fibras, ou seja, salada, nessa ordem, tá, gente? Salada, legumes, porque essas fibras, elas vão criar como se fosse um gel no seu intestino. Então, depois das fibras, tem que comer as proteínas e as gorduras, carnes, peixes, azeite e, por último, vocês vão comer os carboidratos, certo? Aí entra arroz, a batata, o macarrão, aí vai de acordo com o que está na sua dieta. Porque ao fazer essa ordem aqui, primeiro fibras, depois proteínas e gorduras e por último o carboidrato, esse carboidrato aqui, quando ele é consumido por último, ele é absorvido de uma forma muito mais lenta no seu organismo. E tem aqui uma dica de ouro: você vai usar uma colher de sopa de vinagre, principalmente o de maçã, na sua salada antes de comer, porque isso aqui vai ajudar a diminuir a velocidade que o açúcar vai entrar no seu sangue. Uma velocidade mais lenta, você vai usar menos insulina, ou seja, menos chaveiros para poder abrir a porta das células, né? Bom, essa é a parte da insulina que vocês precisam entender, não precisam entender nada além disso. Então a gente viu que a insulina, ela tem o gráfico que é o pico de insulina e a queda de insulina, a montanha-russa de insulina. A gente viu também que tem a insulina que a gente quer o que? A curva achatada do pico de insulina, que é aquela curva que vai aumentando aos poucos durante o dia. A gente viu também que tem a resistência à insulina e tem também a sensibilidade da insulina. O que a gente não quer é a primeira, é a resistência à insulina, e a gente quer a sensibilidade à insulina, que é para o nosso organismo trabalhar de uma forma mais fluida, mais tranquila, sem fazer tanto esforço para trazer o açúcar dentro do sangue. Então beleza, então agora você já está controlando a insulina. Mas então por que os flancos, de fato, a gordura subcutânea, a que a gente viu ali, que fica na pochete e nos pneuzinhos, elas ainda estão ali, sendo que você já está conseguindo ali controlar a sua insulina? Porque falta o segundo hormônio, aí falta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então se você vive estressado no trabalho, você dorme mal, você vive ansioso, o seu corpo ele fica o dia inteiro em modo de alerta. E é aí que mora o perigo. E quando o cortisol fica cronicamente alto dentro do seu organismo, ele tem uma ordem clara para o seu organismo. Ele começa a falar assim: galera, estamos em perigo. Guarde toda essa energia aqui para depois. E adivinha onde que é o local preferido para ele guardar essa energia? É justamente nos flancos e na barriga, na pochetezinha. E é aqui que o treino mal orientado te destrói. Vem comigo aqui entender isso de fato. A gente tem um cortisol agudo,
que é o bom, ele é o pico de estresse durante o exercício físico. É o que a gente quer durante o seu treino. E ele é totalmente necessário porque é o que te dá energia e o que vai sinalizar o seu corpo a queimar gordura. Então a gente quer esse tipo de cortisol aqui. Diferentemente do cortisol ruim, a gente não quer ele porque esse aqui é o estresse, ele não vai embora do seu corpo. É o estresse, por exemplo, do seu chefe, quando você briga com o seu chefe, ou da noite mal dormida, da briga de trânsito. É o cortisol que te acompanha ao longo do dia. E qual que é o erro? Quando você chega na academia, lá com cortisol crônico, lá em cima, ele está muito alto, e aí o seu personal, para mostrar ali que ele entende da parte do treinamento, mas ele esquece de olhar você como um todo, como um ser humano completo, ele quer fazer o quê? Ele quer te matar no treino, e às vezes põe um treino ali de 2 horas totalmente exaustivo, às vezes até 6, 7 dias por semana. O que está acontecendo? Você de fato não está treinando, você está se punindo aos poucos. E aí você não tem resultado do jeito que você queria ter. Porque você está somando o estresse do seu treino junto com o estresse crônico do seu dia a dia. E qual que é o resultado disso no final? O cortisol crônico fica lá nas alturas e o seu corpo ele começa a segurar a gordura tanto dos flancos como da pochete. Ele segura essa gordura ali, ó, com unhas e dentes, como se tivesse com freio de mão puxado. Então você não precisa de mais treino, você precisa de um treino inteligente que consiga de fato equilibrar esse seu cortisol crônico junto com o cortisol que é o bom, que é o cortisol agudo. Então como é que é um treino bem orientado que eu prescrevo? É simples, olha, é um treino que gerencia de fato a insulina e o cortisol, e é uma combinação inteligente de 3 métodos. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar no desenho para vocês não esquecerem. Primeiro, a gente precisa da musculação. Você tem que parar de pensar que a musculação é só para queimar gordura. Ao contrário, vamos dizer que ela é um construtor de garagens. Vocês vão entender já já. Porque é o pilar, é a base. A musculação é a base. A musculação ela não só serve para queimar calorias. Ela tem um propósito muito maior, que é o quê? Construir músculos. Sim, a gente quer construir músculos, até para quem quer emagrecer. Porque você tem que pensar nos músculos como garagens essas que vão guardar a glicose, ou seja, o nosso combustível. E quanto mais músculos a gente tiver, maiores vão ser as nossas garagens. Mais glicose, mais combustível a gente consegue guardar dentro do músculo. Então você precisa comer carboidrato sim, e ele vai para o músculo, para esse músculo poder se recuperar, em vez de virar gordura. Então, quanto mais músculo você tiver, mais você pode comer carboidrato. Olha que interessante. Então, a musculação, ela limpa essa fechadura enferrujada, ou seja, ela melhora a sua sensibilidade à insulina. Musculação é vida, gente, não é só estética. O segundo é o HIIT. O HIIT, ele já serve como, vamos dizer, um esvaziador rápido, tá? O que é o HIIT, de fato? É um treino intervalado de alta intensidade. Por exemplo, tiros na esteira, tiros na bike indoor. Então, ela é a forma mais rápida de esvaziar as nossas garagens de glicose, porque ele causa um pico de cortisol agudo. O HIIT, ele vai causar um pico de cortisol agudo. E o agudo a gente quer, porque ele é um cortisol bom. Mas por isso mesmo, ele deve ser curto, tá? Tem que ser no máximo aqui de 15 a 20 minutos e usado com moderação, de 2 a 3 vezes por semana. Porque se você fizer o HIIT achando que vai esvaziar a garagem para você poder comer só mais carboidrato, isso aqui é uma receita batata para você aumentar o seu cortisol crônico. E o cortisol crônico a gente já viu que a gente não quer. E o terceiro pilar aqui do método é a gente usar o LISS, que nada mais é do que o cardio de baixa intensidade, que é aquela caminhadinha rápida que você faz, aquela bicicleta ali sem fazer muito esforço, uma bicicleta leve, aquele treino que você consegue de fato conversar enquanto você faz. Porque qual é o propósito maior desse cardio de baixa intensidade? É queimar a gordura como fonte de energia principal. Mas para isso o seu ambiente ali tem que estar favorável a isso.
tá? Porque isso aqui é o pulo do gato. Então, o cardio de baixa intensidade, feito na intensidade correta, ele vai ajudar, de fato, a reduzir o seu cortisol crônico. Ele reduz o cortisol crônico. Ele vai acalmar o seu sistema nervoso. Então, é um treino perfeito para os dias de recuperação e para gerenciar todos os estresses do dia a dia. Então, agora vai uma dica de ouro aqui para vocês. Você quer uma estratégia matadora para queimar de fato esses flancos aí e essa pochetezinha? Faz o seguinte, faz uma caminhada leve, ou seja, um cardio leve de 15 minutos depois do seu jantar. Sabe por quê? Porque primeiro você vai sugar a glicose da refeição para dentro dos músculos, achatando essa curva da insulina. E segundo, você vai reduzir o seu cortisol crônico antes de dormir. E aí você prepara o seu corpo para queimar mais gordura durante a noite. Bom, estamos na reta final aqui da nossa super aula. E eu espero que vocês tenham percebido que para perder os flancos e a barriga não tem nada a ver com você fazer 1000 abdominais por dia. Não tem nada a ver com você ficar apenas contando calorias. Tem a ver com duas coisas. Nutrição inteligente, que é o que? Achatar essa curva da insulina, comendo na ordem certa e protegendo o seu carboidrato. E o segundo é o treino inteligente. A gente precisa gerenciar o cortisol combinando musculação, para quê? Para construir as nossas garagens, o HIIT, que é para esvaziá-las, e o cardio em baixa intensidade, que é para reduzir o estresse geral. E esse cardio, se você conseguir fazer em algum ambiente aberto, num parque, num clube, enfim, algum ambiente fora da academia, isso vai te trazer mais benefícios ainda. Então, a gordura que você acumula é apenas um sinal do seu ambiente hormonal, que não está legal. Então, você precisa mudar o ambiente e a gordura ela não vai ter outra escolha a não ser ir embora. Então, pare de castigar o seu corpo e comece agora a gerenciá-los de fato. Você já entendeu como é que funciona. Então, se você está cansado aí de lutar essa batalha errada e quer a minha orientação para aplicar essa estratégia hormonal de forma 100% personalizada, me mande uma mensagem direta lá no Instagram com a palavra estratégia, que eu vou te explicar como é que funciona o meu acompanhamento. Gente, obrigado pelo seu tempo. Espero que essa aula de fato tenha virado uma chave aí na sua cabeça. Agora vai lá e na sua próxima refeição já sabe, hein? Coma a salada primeiro.